Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Catecismo da Igreja Católica com o Padre Edivânio. Vamos aproveitar esses dias para irmos voltando às aulas, né? Vou me dedicar às aulas do Catecismo, vou ver que termino o Catecismo da Igreja Católica para começar as outras aulas. E assim a gente vai terminando, né? Depois das aulas de Bíblia, retomar ali Josué, né? A luta de Sansão, a aula de Bíblia onde parou, não é? Onde paramos. Vamos terminando as aulas. E à noite sempre fazer um momento de oração. Está sendo muito bom, aquele momento de oração de cura e libertação, não é? Mais espontâneo, mais carismático, não pentecostal, mas mais carismático que a nossa igreja aprova. Com as músicas, com as meditações, como vocês estão acompanhando, tá certo? Agora, pegue o seu catecismo da Igreja Católica. Estamos nesse terceiro artigo, no segundo inciso, que fala sobre os mandamentos da igreja. Página 536. Você que comprou o catecismo, não é, o ano passado, que a gente vem estudando, vamos retomá-lo. Não é? Você que tem nos aplicativos também, você que tem no seu smartphone, você que tem no seu tablet, no seu computador, tem o catecismo, então tome lá, não é? E vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lembre sempre de fazer a transmissão, lembre sempre de fazer o compartilhamento, lembre sempre de curtir e comentar, participar das nossas aulas, certo? Com as suas contribuições, que são importantíssimas. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a força do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, né? Maria do Rosário, Luiz. É de onde Maria do Rosário? Vai colocando aqui. Jacira, Joana, não é? Assídua nas nossas lives e também nas aulas. Deus te abençoe. Não é? Maria, os novos que vão entrando. Fátima Moura. Bom dia, Padre Bênção. Daqui de Peruíbe, litoral. Acompanhando suas missões. Fica onde? Peruíbe, fica onde? Que estado? Da Paraíba? Não é? Maria Eni Silva, seja bem-vinda. Vera Calado, lá de Palmares. Paula Viana, sejam todos bem-vindas e bem-vindos, né? Amém a todos, bom dia. Vai colocando aí o estado que vocês são, né? Os novos que estão, graças a Deus, todos os dias, novos seguidores da página, né, estão chegando, 100, 200, graças a Deus, a página está chegando a 14 mil. Né? E você pode contribuir cada vez mais se você divulgar, se você fizer aquele compartilhamento, não é? Veja, é possível, viu? É possível, muitos fizeram isso. Você vai no seu perfil, do seu perfil você não entra na página e lá tem, não é? Um linkzinho, não é? Uma abazinha que diz justamente seguir. Seguir. Então você coloca lá e adiciona todos e faz o convite de todos que estão no seu perfil. É possível fazer isso, certo? Muitos fizeram e deu certo. Você vai lá, coloca comunidades. Lá em cima não tem? Na minha página, comunidade. Aí vai aparecer, né? Seguir. Lá você faz, tá certo? Toda a transmissão. Vou fazer agora com o meu outro celular
olha, eu estou no meu perfil, só para ir, aí eu vou lá, Padre Edivânio Filho, veja, e coloco comunidades, aqui em cima, onde tem página inicial, né, sobre fotos, avaliação, comunidades, certo? E vai aparecer aqui, ó, convidar amigos, aí eu vou convidar amigos. Olha quantos amigos eu tenho para convidar, tá certo? Aí eu vou e seleciono todos, não é? Tenho aqui, ó, 11 para convidar, aí é enviar convite. Só isso que você faz, tá certo? Enviar o convite, que eu já enviei aqui do meu perfil, já convidei todos que estão no meu perfil para, não é? Seguir a página. Então você pode fazer isso do seu perfil, você pode estar ensinando também, não é, aos seus amigos a fazer isso para que a página cresça cada vez mais e assim a gente possa atingir, não é? É um meio de, objetivamente, concretamente, as pessoas seguirem sendo convidadas para a página. Eu faço isso e dá certo. Mas vamos para a aula. Então, segundo inciso, os mandamentos da igreja. Uma outra observação, antes de começarmos, que você está percebendo, é que a gente está fazendo exegese, uma hermenêutica, de número por número, certo? Desde que eu cheguei, eu estou fazendo número por número. Eu não estou fazendo uma introdução geral, não estou colocando em slides, em retroprojetor, em datashow e pegando os pontos e refletindo universalmente. A gente está vendo aqui, não é, um ensinamento expositivo, número por número, tá certo? A gente está vendo seção por seção, capítulo por capítulo, artigo por artigo, inciso por inciso, número por número, como está dividido o nosso documento, o Catecismo da Igreja Católica. 2041 diz assim: os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. Veja como é importante aqui. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. Veja só, aqui temos três degraus, se quisermos, de crescimento. Primeira coisa, a observância, primeiro degrau, a observância dos mandamentos da igreja, que são 5 mandamentos. Temos 10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da igreja. Veja que estes mandamentos, eles se desdobram na moral da igreja, não é? Que tem a realização, a amplitude e a plenitude na vida litúrgica da igreja, que alimenta. Veja, celebras aquilo que credes e credes naquilo que celebra. Vejam. A missa terminou e a missão começou. No espaço litúrgico nós temos gesto litúrgico, postura litúrgica. Eu costumo dizer, bastaria a gente, veja, repetir em casa, repetir na profissão, repetir na sociedade aquilo que a gente vive no espaço litúrgico da gente. E eu dizia isso sem antes ter conhecimento que existia um número, que a gente estudou o catecismo universalmente, como eu já coloquei, não é? Acima. Vejam, mas número por número não tinha ainda. Está aqui no catecismo. Como ontem nós fizemos uma descoberta maravilhosa. Vejam, está aqui. Não é? Os mandamentos se desdobram na moral, não é? Teológica,
da igreja e que é alimentada na vida litúrgica. Na vida litúrgica. E aqui a gente tem que dar uma pausa para fazer uma observação importantíssima. O quanto é importante a liturgia para nós, o culto para nós católicos. Não é? E uma revolta que não quer calar, não é? A gente entende tudo, viu? Até que a gente vai voltar aqui em Pernambuco, não é? A partir do dia 1º, diante dos horários, não é? Veja que é o novo plano de convivência, de 5 horas da manhã até as 20 horas, vamos voltar, e com 30% da capacidade do templo, que poderá chegar até 100 pessoas, vejam, mas o que nos implica é que, vejam, esta moral teológica para nós, a nossa fé, a igreja, a religião, não é um serviço essencial. Foge e distorce totalmente do pensamento da nossa Santa Igreja, daquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica. A gente vai aprendendo e vai linkando. A gente vai aprendendo e vai associando. Vejam, o caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Que maravilha, né? Então, primeira coisa diz aqui nessa segunda parte deste número 2041. Veja que você também, de forma litúrgica, você pode orar, rezar, suplicar pela sua conversão. Nas dimensões morais, você pode pedir a conversão. Nessas dimensões psíquica, física e espiritual. Algum vício e alguma paixão que distorce a sua vida moral. Seja religiosa, seja social. Tá certo? E pedir aqui, veja. Mas em detrimento ao amor de Deus, em detrimento ao amor, não é? Com você mesmo, com você mesma, e o amor aos outros, ao próximo. Uma pausa. Fátima Moura diz: já fui em várias missas suas aí na comunidade, igreja perto da faculdade, daí de Palmares. Estou em Peruíbe, litoral de São Paulo, e fico sendo agradecida por suas missões. Lhe admiro muito. Obrigado, Fátima Moura. Olha para aí. Que maravilha. Deus os abençoe. Continue conosco. Deus faça feliz. Vamos para o número 2042. Diz assim: o primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Veja que maravilha, não é? Onde ordena aos fiéis que santifique o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã e se abstenha de trabalhos e negócios que possam impedir tal significação desses dias, diz o Código de Direito Canônico. Veja o número 1246. O código, que está também para o 880, que está para o 881. Tá certo? O primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda,
e abster-se de ocupações de trabalho nesses dias, certo? No domingo católico, o domingo, todos os domingos, as solenidades e festas de guarda, ou seja, que são de preceitos. De preceitos. É o mandamento da igreja. E quem não observar que é católico de verdade, aqui eu estou falando para os católicos, tá certo? Os cristãos católicos, e dentre esses cristãos católicos, os que são obedientes, os que são tementes, os que são de verdade, católico de verdade, que observa os mandamentos da igreja. E atenção aqui, eu quero abrir um grande parêntese e depois fechá-lo. Vejam, tem católicos, bons católicos, católicos piedosos, que conhecem os 10 mandamentos de cor e sorteados, que são catequistas, muitas vezes, que, vejam, que ensinam e interpretam estes mandamentos, 10 mandamentos da lei de Deus, mas são catequistas, são católicos que não têm de cor decorado os 5 mandamentos, relativizam os mandamentos, são indiferentes contra os mandamentos da igreja, que constitui um pouco da doutrina, da santa doutrina da igreja, e não ensinam. E por isso que temos, vejam, desde a catequese, de batismo, de primeira Eucaristia, de crisma, temos crianças, temos adolescentes, temos jovens e por conseguinte, temos adultos, me desculpe o termo, relaxados na doutrina, em detrimento aos 5 mandamentos da igreja, que relativizam a Santa Missa, aos domingos, solenidades, festas de Nossa Senhora, dos santos de devoção e de preceitos. Basta ter alguma novidade no mundo, basta ter alguma novidade na sociedade, basta ter alguma festa que a missa tem todos os dias, missa tem todos os domingos. Um domingo que eu perder, aí não, certo? Vejam só. Quem peca contra os 5 mandamentos da igreja, peca mortalmente. Atenção, eu tenho que dizer isso. Se os outros padres não dizem, não é para bem para eles, mas eu tenho que dizer. E tenho que alertar os meus paroquianos, sobretudo os meus paroquianos e os que estão me seguindo. Vejam, quem peca contra... Ô padre, aí surge uma pergunta, vejam, fica uma pergunta para livrar a culpa, não é o peso de consciência. Ô padre, nesse tempo que somos proibidos, sim, nesse tempo somos proibidos. E aí não tem culpa pessoal nenhuma, a culpa é social, não é? Mas não é pessoal, tá certo? Avante, vamos ainda nesse número. O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano, assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. Veja, são chamados os sacramentos da iniciação cristã, certo? Que tem justamente aqui, neste número, o Código de Direito Canônico também diz justamente isso, no número 989, assegura isso. Então, são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Fomos perdoados dos pecados, o quê? Não é? Os pecados da origem, originais, certo? Dessa nota de Adão e de Eva, fomos perdoados, não é? Alimentados na Eucaristia, vejam aqui, pelo sacramento da confissão. Se você
conseguir, atenção, se você conseguir passar o ano todinho sem pecar mortalmente, bem entendido, se você consegue passar o ano todo sem pecar mortalmente, só pecando os pecados veniais, então, não é? Segundo o mandamento, confessar-se ao menos, olha, o ao menos aqui, uma vez por ano. Mas não é proibido confessar todos os meses. Não é proibido, padre, mas eu tenho dificuldade psicológica. Pelo amor de Deus. Sacramento da confissão não é terapia. O sacramento da confissão não é um bloqueio. Não é porque você está pensando que está doido, não é? Que vai procurar um psicanalista, vai procurar um terapeuta ou vai procurar um psiquiatra. Não. Certo? A confissão que você procura com o padre, e aqui é interessante, o bom que fosse o seu pároco, que está na sua paróquia, que lhe acompanha, que acompanha. Mas a igreja deixa aberto para você escolher o seu confessor. Se você tem a prática de se confessar uma vez por mês, tá certo? Que a Santa Igreja diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. E aqui alguns testemunhos dos santos. Por exemplo, São Padre Pio, a imagem está aqui, às minhas costas. Vejam, se confessava toda semana. O Carlo Acutis, que está encantando a juventude, 3 vezes. Vejam. 2 vezes por semana, ou melhor, de 3 em 3 dias. São João Paulo II, todos os dias, ele tinha um franciscano padre que era confessor. O ministério dele era confessar o Papa. João Paulo II, todos os dias ele se confessava. Então nós temos, vejam, Santa Gema Galgani também se confessava todos os dias praticamente. Nós temos práticas da confissão, o quanto ela é salutar, o quanto ela vai nos ajudando a combater os pecados mortais, a fazer a revisão e depois lutar contra os pecados veniais. É importante, vejam. Porém, o segundo mandamento é confessar ao menos uma vez por ano. E sem pecado mortal, você assegura todos os dias, se você participar da Santa Missa, a Eucaristia. Vamos avante? O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Receber. Confessa-se e recebe. Garante o mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Vejam aqui o Código de Direito Canônico também no número 920, não é? A lei. E está para também o número 222. Vejam, as conferências episcopais podem, além disso, estabelecer outros preceitos eclesiásticos para o seu território, como diz o Cânico 455, certo? Ou seja, cada bispo na sua igreja particular, que se chama a diocese, a pequena porção, parcela do povo de Deus, podem, não é, tecer decretos e diretrizes diante disso. Como Dom Henrique aqui teceu um decreto litúrgico de liturgia, tá certo? Para a sua diocese. Pode sim, tem todo o direito. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Veja como está aqui
E é interessante que a gente, também o Código de Direito Canônico, 1249, não é? Está também para o 882 do Código de Direito Canônico. E é interessante, veja, porque aqui 2 vezes apenas por ano, neste grande tempo que a Santa Mãe Igreja manda, que é justamente, não é, quarta-feira de cinzas, no início desse grande tempo da quaresma, e a próxima sexta-feira da paixão, certo? O 5º mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que deve ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Está no Código de Direito Canônico também, 222. Tá certo? 222. Por exemplo, primeira coisa, tem gente que é danado, né? É pão duro, é mão fechada, que participa da missa e não leva nenhuma oferta. Participa da missa e não leva oferta. Ou seja, as ofertas, o dízimo, paroquiano, paroquiana, católico, católica. Não se é católico de verdade se não contribuir com o dízimo. Olha o 5º mandamento da igreja. E é interessante que esse mandamento está também no mandamento da lei de Deus. Tá certo? São os 2 mandamentos da lei de Deus e também o mandamento da igreja. Dízimo e ofertas. Mas segundo a sua possibilidade e condições. Por isso que a igreja não estipula uma porcentagem. A igreja não diz que é 10%, mas conforme a generosidade do coração. E aqui parece-me que é um tiro no pé. Veja como a igreja é mãe educadora, pedagoga e é misericordiosa. Porque a gente só é generoso conforme a conversão, que a gente vai se convertendo. Se a gente não é convertido, a gente não é generoso. Entendeu? A gente é mesquinho, a gente é egoísta, individualista. Mas eu quero dizer, aos meus que estão aqui, estou vendo, não é? Muitos, e aos outros também. Se você não contribui com o dízimo, não é pagar o dízimo, contribuir com o dízimo, bota uma coisa na sua cabeça, você ainda falta alguma coisa. Você não é católico de verdade, você não é convertido de verdade. A conversão passa também pelo bolso. Atenção! Eu amo minha igreja, mas estou vendo todas as necessidades da igreja. A igreja precisa fazer as coisas e você não contribui com o pouco que tem. Nós cantamos e gostamos, não é? Muitos choram, pois as mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar. Para tudo dá, não é? E as experiências da minha paróquia, viu? São as pessoas mais simples, às vezes que recebem um salário mínimo, que dão os 10%. As pessoas que mais têm, não é? Dão aquele estabelecido. Porque eu estabeleci R$20, a partir de R$20 o dízimo. Fora disso, coloca na oferta. Tem pessoas que ganham 3 salários, 4 salários, 5 salários e só contribui com R$20 o estabelecido. Não tem nada de generosidade. Vejam. O padre rasga o verbo, né? Mas o que é bom fala da sua casa, não fala da casa dos outros. Tá certo? Então, é bom fazer esse recorde aqui e passar no WhatsApp. Passar no WhatsApp. Sobretudo para os meus paroquianos, para que possam ouvir. Mas eu já digo isso nas homilias, já digo isso nas missas. Meus paroquianos já me conhecem. Graças a Deus. Vamos para o terceiro inciso. Quanto tempo estamos? Estamos no 29 minutos. Temos mais 10 minutinhos. Então, terceiro inciso, vida moral e testemunho missionário. E aqui eu lembrei de uma coisa, veio agora, viu?
Então, mais um parênteses, antes de entrar neste terceiro inciso, ainda sobre o dízimo e a oferta. Mas aqui para nós, vejam, não tem nada de errado, veja, não tem nada. O errado está, a minha concepção, Padre Adivânio, tá certo? Não é de igreja agora. Agora é a minha opinião, friso meu, Padre Adivânio. Eu acho errado um paroquiano que contribui com todas as comunidades de vida e de aliança, e aqui eu vou citar o nome, não é? Que contribui com a TV Evangelizai, que contribui com a Rede Vida, que contribui com a Canção Nova, que aqui contribui com o século XXI, que contribui, veja, com grandes projetos e não contribui com o dízimo da sua paróquia. Oi! Aonde você católico está recebendo os sacramentos? Onde você recebe os ensinamentos? Onde você recebe a Eucaristia? Quando você ficar doente, qual é o padre que você vai chamar para dar a unção dos enfermos? Quando alguém morrer na sua paróquia, na sua família, qual é o ministro ou padre que vai? É da Canção Nova, século XXI, TV Aparecida, Evangelizar? Não! Veja que contraditório. E que consciência, que não é uma consciência, desconsciência, se existir essa palavra. Veja, é muito contraditório. Significa que você não está sendo evangelizado e que esta evangelização não está servindo para a sua conversão. Não é? Vou dizer agora igual os jovens. Ei, te liga aí. Tempo de acordar. Desperta tu que dormes. Levanta-te para exercer a tua fé na tua comunidade, na tua igreja. Um outro parênteses, agora o padre vai rasgar o verbo. Um outro parênteses, não é? Tem padres de outras paróquias que coloca projetos, não é? Evangelizar shows de R$50 para você se inscrever e pagar e assistir em casa. R$30 para assistir em casa. Quando tem uma campanha na sua paróquia, na sua comunidade, vem com aquelas conversinhas, mas o tempo está difícil, as pessoas estão passando fome, o auxílio ainda não saiu, as pessoas estão desempregadas, olha aquela lamúria toda. Mas quando tem um show para você pagar em casa, você é o primeiro a estar transmitindo, divulgando nas suas redes sociais. Outra contradição, não é? Por exemplo, aqui vou fazer uma partilha, ao mesmo tempo uma denúncia, não é? A gente está vivendo os 400 anos. Então, desde que eu cheguei aqui, eu mandei fazer uma blusa no início, que faz 6 anos, e outra agora dos 400 anos. R$30 a blusa. Mas praticamente ninguém quer comprar, porque este ano é o ano da crise. É o ano que não tem dinheiro, não é? Mas só vejo as pessoas fazendo, sabe o quê? Fazendo primeiro, não é? Essas coisas de pizzas, de cachorro-quente, de hambúrguer, de pastéis, de lanches, é o mais que tem nesse tempo. Se tem é porque sai. Se tem é porque você liga e compra, não é? E não é menos de R$20 um lanche desse todas as noites.
tá certo? E se você faz inscrições para participar em casa, na comodidade da sua poltrona, pagando R$50 e R$30, e você não tem, diz que não tem dinheiro para comprar uma blusa que R$30, dividido em 3 vezes, o padre já está fazendo campanha também, né? Dividido em 3 vezes, que vai passar não sei quantos anos. Aí eu não consigo entender a mentalidade do católico. Não consigo entender, tá certo? Quando é para a sua paróquia, nada. Quando é para os outros, tudo. E outra coisa, eu vou aproveitar, não quero calar. Outra coisa, não é? Quando levanta a mão e diz que aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, agora é protestante, começa a levar oferta todos os dias para os cultos, que tem oferta que passa, não é? Paga 10% e tem que fazer farda. Os protestantes fazem fardas. Fazem farda todos os eventos. Já tem um fabrico, não é, interno para fazer as fardas e não reclama. Não reclama. Veja só, eu não entendo. Isso falta o quê? Falta fé. Isso falta conversão. Me desculpe você que é tão bom, tão boazinha, está tão disponíveis, mas não contribui com o dízimo. Nós temos gente assim também, viu? Outra vertente. Agora o padre vai rasgar o verbo mesmo. Já botou o fó velho na ladeira, ele está descendo, e aí vamos ver onde vai parar, tá certo? Líderes, outra coisa, dentro desse mandamento, não é? Ajudar a igreja, que é o 5º mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Eu estou dizendo isso porque outros padres não têm coragem de dizer, eu digo. Veja, quer sair da minha página, saia, me siga se quiser. Eu não me sinto preso a isso, mas falar a verdade é bom, não é? E eu gosto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, outra coisa. Tem líderes engajados, na sua maioria, que não contribui com o dízimo. Eu acho que eles pensam assim, não é? Mas eu já dou o dízimo do meu tempo, eu já sou tão disponível para a igreja e não contribui com o dízimo. São pessoas boas, são pessoas que servem, mas olha, não é? Mão de figa, não contribui com o dízimo. Meu irmão, minha irmã, veja, dízimo é uma dimensão de fé, de espiritualidade. E não apenas com a igreja, mas é diretamente com você e Deus. Campanhas são muito boas, campanhas, eventos, mas todas estas formas são formas pagãs de conseguir dinheiro. O mundo faz a mesma coisa. Dá para entender? O mundo está fazendo a mesma coisa aí fora. Campanhas e mais campanhas, eventos e mais eventos, e eles chamam assim para levantar dinheiro. Mas o dízimo é uma questão de fé. Eu, enquanto pároco, enquanto pastor, eu nunca vou levantar uma campanha permanente e não conscientizar o meu paroquiano, a minha paroquiana, que ele deve contribuir com o dízimo. Porque é uma questão de fé dele e Deus, por meio da igreja, que tem o poder de ligar e desligar aqui na terra. Veja, não é questão para agradar o bispo, não é uma questão para agradar o padre, não é questão para colocar gasolina no carro do padre, ou dar uma comodidade melhor ao padre, um conforto melhor ao padre,
Tudo isso porque nós somos humanos. Vejam. Mas é uma questão de fé. Coloque na sua cabeça. É uma questão de fé. Se você está se convertendo, se você está crescendo na fé, se você está crescendo na intimidade, na espiritualidade, você cresce também na consciência. Veja, de retribuir o mínimo dos mínimos, mesmo sendo 10% a Deus. Certo? E aqui eu vou terminar esta aula, que já estamos em 40 minutos, para começar a partir do terceiro inciso, não é? E a gente termina para ir para ver cada mandamento. Tá certo? Não foi desabafo não, foi ensinamento mesmo, mas na prática, na psicologia pastoral, tá certo? Na psicologia pastoral. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.